Olá pessoal, eu sou a psicóloga Andréia Marinho, atuo com abordagem cognitivo-comportamental e hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito dos erros de pensamentos. Então, o que são esses erros de pensamentos e quais são? No primeiro vídeo eu apresentei 4 erros cognitivos e hoje eu vou trazer mais alguns. Mas antes vamos somente recordar o que são erros cognitivos. Erros cognitivos, na verdade, é quando nós interpretamos uma situação real de modo equivocado, quando nós distorcemos esse pensamento. Então, um erro cognitivo ele nos impede de interpretar uma situação da maneira exata que ela ocorre. Então, vamos lá ao primeiro erro cognitivo de hoje. O nome dele é personalização. Diante desse erro cognitivo, a pessoa tem o hábito de atribuir a si, somente a si, a total responsabilidade de um evento. Então, por exemplo, imagine o seguinte pensamento: meu marido me deixou porque eu vivia deprimida. Ou, meu namorado me traiu porque eu vivia estressada. Ou até mesmo, o meu filho foi internado porque eu não cuidei bem dele. Ou até mesmo a eventos completamente externos, como por exemplo, toda vez que eu venho na praia chove. Então tem um viés de culpa e tem um viés de azar, digamos assim. Agora vamos pensar, será que é justo a pessoa atribuir somente a ela a responsabilidade por um término de casamento? Ou até mesmo por uma traição que ela sofreu? Afinal de contas, um relacionamento a dois é feito por 2 pessoas. E eu tenho sim o controle sobre as minhas atitudes, mas eu não tenho como controlar as atitudes do outro. Então, não haveriam outras formas de resolver essa situação? Não haveria, por exemplo, no caso da traição, será que não havia possibilidade de conversa, de tentar resolver, ou até mesmo chegar a um término por conta de que os 2 não estão se entendendo, de que cada um tem seu modo de ser e um não está entendendo, compreendendo o outro, enfim, existem tantas as possibilidades. Agora, quando a pessoa atribui somente a ela um evento externo, algo que ela não tem controle, a gente não tem o controle total. Isso é uma distorção cognitiva, a pessoa está personalizando. Vamos supor que a pessoa tenha feito os cuidados comuns de um filho. Então, toma cuidado para que não pegue friagem, agasalha, para que não fique com o pé no chão, dá uma boa alimentação e ainda assim o filho teve um problema de saúde e precisou ficar internado. E aí essa mãe se autorresponsabiliza exclusivamente que a internação do filho foi culpa dela. Então, eis aí a primeira distorção cognitiva de hoje, personalização. A segunda distorção cognitiva que eu trago hoje se chama rotulação. Na rotulação, a pessoa também elimina as nuances de uma situação, as variedades, as possibilidades de uma situação. Ela não avalia a situação, ela se autoavalia. Então, na rotulação, a pessoa pode ter os seguintes pensamentos: sou burro, sou incompetente, sou feio. Então, a pessoa pega uma característica e atribui também exclusivamente a ela própria. Ela não vai avaliar que, diante, por exemplo, de uma prova na faculdade, que naquela prova ela não foi bem, enfim, ela vai pensar que ela é burra, e ponto final. Ok? Então, essa é a nossa segunda distorção cognitiva. A terceira distorção cognitiva é conclusões precipitadas. Então, a pessoa avalia precipitadamente uma determinada situação. Então, vamos supor que ela esteja passando por uma colega no trabalho, que ela cumprimente, a pessoa não responde a ela, e aí ela pensa, ela não me cumprimentou porque está me evitando, Ou talvez a respeito da chefe, vamos imaginar. Então, ela pode pensar, a chefe naquele dia está um pouquinho diferente, o humor dela ela tá mais séria, está mais quieta no canto dela. E aí, essa pessoa pode pensar, ela não está falando comigo direito, ela está de cara fechada,
devido ao trabalho que eu fiz ontem, que ela me pediu, pelo visto ela não gostou desse trabalho. Ou seja, novamente está fazendo uma avaliação precipitada da situação. Será que a chefe não poderia somente não estar bem naquele dia? Afinal de contas, quem consegue ficar sorrindo, ficar alegre o tempo todo? Todo mundo tem os seus dias bons e seus dias maus, mas a pessoa interpreta precipitadamente uma determinada situação. Então essa daí é a nossa terceira distorção cognitiva de hoje. A nossa quarta distorção cognitiva é o raciocínio emocional. Então a pessoa avalia uma situação de acordo com a emoção dela. Por exemplo, sinto-me feio, logo sou feio. Sinto-me burro, logo sou burro. Sinto-me falho, logo sou falho. Então, na medida em que a pessoa atribui um pensamento, na verdade, a uma emoção, né, uma característica a uma emoção, eu sou feio porque eu me sinto feio, é como se a gente colocasse uma barreira que impedisse a nossa atuação. Como que eu modifico somente uma emoção? Será que eu tenho controle? Tenho uma varinha mágica para... modifiquei, né? Saí de um estado de tristeza e fui para um estado de alegria. Infelizmente, nós não temos como fazer isso. Então, nós precisamos entender que pensamentos são pensamentos, que emoções são emoções. Então, quando ocorrer esse tipo de pensamento, né? Sinto-me feio, então eu sou feio, a ideia é que a pessoa analise ali, que ela faça uma separação. O que é a minha emoção? O que eu estou sentindo agora? Eu estou me sentindo triste. Por que eu estou me sentindo triste? Porque eu estou tendo o seguinte pensamento, que eu sou feio. Será que de fato eu sou feio? Que evidências eu tenho de que eu sou feio? Eu me acho feio. Tá, mas o que nós temos de fato de evidências que comprovem que você é uma pessoa feia? Uma vez na escola disseram que eu era feia, na infância. Ok, mas agora você já está com 20 anos. E agora, o que mais você tem de evidência? Vamos considerar essa evidência. Mas o que mais você tem de evidência? Eu não tenho, é só quando eu me olho no espelho. Ou porque eu não estou namorando no momento. Enfim, ok, agora vamos avaliar quais são as evidências contra esse pensamento. Eu já tive namorados, eu recebo elogios, as pessoas curtem as minhas fotos no Face, às vezes quando eu saio sozinha na rua, um carro buzina pra mim, enfim, tenho várias outras evidências, tá? Então, diante disso, vamos buscar um pensamento alternativo? Pode ser. Que tipo de pensamento alternativo? Hoje, eu olho no espelho e estou pensando que eu não estou tão atraente assim, que eu não estou tão bonita assim. Talvez eu possa me cuidar um pouquinho mais. Então, qual a minha meta nessa situação? Amanhã eu já vou fazer a minha unha, amanhã eu vou agendar o salão para fazer um corte de cabelo, fazer minha sobrancelha, enfim. Sempre, diante de uma emoção ruim, nós temos que buscar qual o pensamento que está gerando essa emoção ruim. E aí, em cima desse pensamento, criar metas. Primeiro, contestar esse pensamento, colocá-lo em suspensão, como uma hipótese apenas. Nem todo pensamento que nos visita, nem todos os pensamentos que nós temos, eles de fato são verdade. Por isso, nós precisamos analisá-los, contestá-los e, em cima das provas que nós temos, criar uma meta. Né? O que eu faço diante dessa situação? É assim que a gente trabalha modelando as emoções. Então, na medida que eu troco aquele pensamento de que eu sou feia, de que eu me sinto feia, por um pensamento de que amanhã eu vou no salão, amanhã eu vou me cuidar, eu vou me sentir melhor, ali já criou uma esperança, já modificou aquela emoção, né? Já criou uma expectativa. Então já tem uma alteração. Ainda que eu me sinta triste, se eu estava 100% triste, eu passo para 20% triste, porque eu já tenho uma esperança. Então é assim que a gente atua diante de qualquer distorção cognitiva, ok? Bom, a próxima distorção cognitiva é o que a gente chama de imperativos. Ou seja, eu deveria que, eu tenho que, são distorções norteadas por ordens, por deveres. Então, por exemplo, posso ter o seguinte pensamento: um colega estava me chateando, não estava gostando da brincadeira, de algo que ele tenha falado, enfim, fiquei chateado. E aí eu penso, eu não deveria ter ficado chateada com meu colega. Olha aí, na medida em que eu penso isso, logo vem uma culpa.
ou até mesmo tenho desejo de fazer determinado curso, né, determinada graduação. E aí o desejo do meu pai, da minha mãe é outro. E eu posso ter o seguinte pensamento: eu deveria fazer exatamente o que os meus pais querem, né? Será que eu estou certo da escolha que eu estou fazendo? Eu deveria corresponder às expectativas deles. Eu estou magoando, eu estou chateando, né? Afinal de contas, eles se esforçam tanto para fazer o melhor por mim, mas a grande questão é: será que eu não tenho a minha própria escolha? Será que eu deveria de fato fazer o que eles querem? Eu posso sim colocar numa balança, avaliar vantagens, desvantagens, né? Fazer um teste específico para verificar se eu realmente tenho habilidades para aquela graduação, para aquela profissão que eles sugerem. Enfim, entender quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades, mas na medida em que eu pego esse pensamento, eu deveria, olha aí a culpa, né? E a culpa, ela acaba gerando também a tristeza, né? Ou seja, ela vai gerar uma apatia de humor. Ou seja, novamente uma distorção cognitiva que traz somente prejuízos. Então, novamente, a ideia é que a gente pegue essa situação, que a gente avalie, que a gente conteste esses pensamentos, exatamente para que a gente consiga modular as nossas emoções e não permitir somente que sejamos acometidos, invadidos por pensamentos e acometidos por emoções desagradáveis. Ok, pessoal? Bom, essas são as distorções cognitivas que hoje eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que vocês, de fato, as utilizem, que vocês monitorem, né, quando vocês apresentam alguma dessas distorções, para que vocês consigam, sim, buscar sempre pensamentos alternativos, modular o humor de vocês, né, e ter aí uma vida mais alegre, digamos assim. Bom, essa é a minha contribuição hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam também no meu canal para que vocês recebam notificações, ok? E até a próxima!